Bom, vamos começar a explicação do dia falando sobre a diferença entre os números. Então, nós sabemos que quando nós vamos fazer a diferença, nós precisamos fazer uma subtração, uma continha de menos. Por exemplo, a diferença entre 25 e 22. Quantos a mais tem o número 25 ou quantos a menos tem o número 22? Então, a gente pega o número maior, que é o 25, menos o número menor, que é o 22. 25 menos 22, a gente vai saber qual é a diferença entre os dois. Primeiro, antes da gente ver a diferença, nós precisamos ver se os dois têm a mesma quantidade de casinhas. O 25 tem unidade e tem dezena, e o 22 também tem unidade e dezena. Até aí tudo bem. Os dois têm a mesma quantidade de casinhas. No 25, a unidade é o número 5. E no 22, a unidade é o número 2. Vamos lá, no 25 a unidade é 5 e no 22 a unidade é 2. No 25, a dezena é 2 e no 22 a dezena também é 2. Então, primeiro de tudo, a gente precisou ver se os dois têm a mesma quantidade de casinhas e marca, coloca a unidade lá em cima e dezena. Unidade e dezena. Marcou, a gente vai armar a continha. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, aqui, ó, a unidade do 25 embaixo da unidade, em cima da unidade do 22. E a dezena, uma em cima da outra também. Então, vamos lá. 25 menos 22. Primeiro, as unidades. 5 menos 2. Eu coloco 5 dedos e abaixo 2. Sobraram 3. Então, 5 menos 2. Eu coloquei 5 dedinhos na mão e abaixei 2. Sobraram 3. 2 menos 2. Eu tenho 2 dedinhos, tiro 2, fico com 0. Então, a diferença entre 25 e 22 é de 3 números, ok? Então, a diferença entre 25 e 22 é 3. O 0 na frente não tem valor. O 0, quando está na frente, não tem valor. Se fosse atrás, aí teria valor de unidade. Só que como ele está na frente, o 0 na frente não tem valor. Vamos lá. Agora, nós vamos ver a diferença. Deixa eu arrumar aqui. Então, primeiro de tudo, eu quero saber a diferença entre o número 15 e o 5. Quantos números a mais tem o número 15 do que o número 5? Então, a gente vai descobrir isso, a diferença entre os dois números. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ver se os dois têm a mesma quantidade de casinhas. O 15 tem unidade e tem dezena. O 5 só tem unidade. Então, nesse caso, eu vou precisar igualar as casas. Eu coloco 0 na frente, que não vai ter valor, só que eu preciso igualar as casas. Agora, a dezena é 0, ok? Não tem valor, mas eu preciso igualar as casas para montar minha continha, para armar a conta. Então, não tinha a mesma quantidade de casas. Eu coloco 0, que não tem valor, para igualar as casas. Então, dezena e unidade. Número 15, que é o maior em cima, menos o 5 embaixo. Coloco 0 para igualar as casas. Primeiro, 5 menos 5. Tenho 5 dedinhos na mão, 5. Tiro 5, fico com 0. E agora a dezena, 1. Tiro 0. Se eu tenho 1 menos 0, tenho 1, não tiro nada, continuo com 1. 10. Então, 15 menos 5 é igual a 10. A diferença do 15 para o 5 são de 10 números.
Então, 15 tem 10 números a mais do que o 5 e o 5 tem 10 números a menos do que o 15. Vamos agora falar sobre animais em extinção. Vamos conhecer mais algumas espécies em extinção. Tigre, dentes de sabre. Olha o tamanho dele. Quando ele fica com as quatro patas, ficava de quatro patas no chão, ele ficava do mesmo tamanho do ser humano. Então ele era bem grandão. Imagine se ele ficasse de pé, somente com duas patas no chão, ele ficaria bem maior do que o ser humano. Então, com quatro patas no chão, quadrúpede, então, ele ficava do mesmo tamanho do ser humano. A alimentação dele era outros animais. Então, ele era carnívoro. Preguiça gigante. Olha o tamanho desse bicho preguiça gigante. Ele era bípede, porque ele anda com duas patas no chão. E a alimentação dele é folhas e gramas. Então, ele é herbívoro. Era, né? Porque ele está extinto. Mastodonte. Quadrúpede. Ele é bem maior do que o ser humano. Grandão. E ele se alimenta de folhas, brotos, arbustos e frutos. Então, ele é herbívoro também. Não se alimenta de carne, só de plantas. Então, essas espécies são novas espécies que a gente está conhecendo que entraram em extinção. A maior extinção da história da Terra. Então, existe uma pesquisa que comprova que teve um asteroide. Asteroide é uma rocha muito grande, assim, há 250 milhões de anos, que veio do espaço e caiu na Terra e acabou com o habitat de muitos animais e com muitos animais também. Então, esse asteroide, além de matar muitas espécies, de deixar extinta muitas espécies, também mudou o clima do ambiente. Então, mudou o clima, deixou muitos animais em extinção, provocou muitas mudanças na Terra, ok? Então, vamos lá. Corpo celeste é qualquer objeto existente fora do planeta. Então, tudo que está fora do planeta é corpo celeste, ok? Cometa é uma bola de poeira, gelo e rocha que orbita o Sol. Então, cometa é uma bola de poeira, gelo e rocha que orbita o Sol. Essa é a composição do cometa. Asteroide é um corpo de rocha que orbita o Sol. Então, foi um asteroide que caiu na Terra há 250 milhões de anos. Vertebrado, grupo de seres vivos que tem como característica principal a presença de coluna vertebral. Então, coluna vertebral é aquele esqueleto de ossos que a gente coloca a mão aqui atrás e a gente consegue sentir o comecinho no pescoço. Então, quem tem aquela coluna vertebral faz parte dos seres vivos vertebrados. O ser humano é um ser vivo vertebrado, porque a gente tem a coluna vertebral. Alguns animais não possuem, como a cobra, não é vertebrado. O sapo não é vertebrado. Então, todos os animais que possuem essa coluna vertebral é vertebrado. Vamos falar agora sobre passado e presente. Nós temos duas espécies, uma extinta e outra não. A que está extinta é do passado, porque não existe mais do presente. E essa que não está extinta, que a gente conhece,
é a do presente, porque não está extinta. Vamos começar a apostila no próximo vídeo.